Nós temos observado constantemente, dentro do evangelicalismo, um declínio muito grande na pregação. Homens que estão subindo ao púlpito sem o menor preparo teológico, bíblico, e cada vez mais nós ouvimos mensagens fracas, mensagens que não têm o mínimo de conteúdo bíblico. Os pregadores eles não conseguem apresentar Cristo à igreja, eles não conseguem fazer uma exposição, explicar o texto. Nós não temos uma percepção abrangente da nossa pecaminosidade e Cristo não é glorificado com isso. O que nós temos visto, na verdade, são comparações infelizes, apenas gritos, testemunhos e tudo aquilo que não promove o crescimento da igreja. Apenas o crescimento do ego, apenas o crescimento do apego ao materialismo. Homens estão cada vez mais desejando lucros e não a edificação do corpo de Cristo. Mas por que isso? Por que esse declínio? Eu digo um declínio que é intelectual. Porque nós vemos homens que não estão preparados para estarem ali. Visto que eles não conseguem explicar um texto, visto que eles se utilizam de comparações infelizes, que na verdade não ensina nada à igreja. E no final, as pessoas não saem daquele local com um senso de Deus e de sua presença, nem com uma percepção sobre Deus e como ele vai aplicar a mensagem bíblica no seu dia a dia. As pessoas não saem assim das igrejas. Muito pelo contrário, apenas desejosos por mais lucro, mais vidas prósperas e estão satisfeitos na sua pecaminosidade. Isso ocorre devido a um declínio de estudo. Os pastores eles não estudam a Escritura, eles não se preparam, eles têm sido irresponsáveis na sua missão, que é pregar a palavra. Eu vou ler alguns textos aqui que vai nos dirigir nesse entendimento. O primeiro texto é na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Paulo diz a Timóteo: estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. No capítulo 4 ele vai dizer: pregue a palavra, insista, tempo e fora de tempo, reprove, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tem outro texto que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nela, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olha só, Paulo falando a Timóteo que ele estude para que ele possa se apresentar como um obreiro aprovado, como um pregador aprovado. Logo, Timóteo tinha que ter um entendimento correto da Bíblia. Ele tem que saber interpretar a Bíblia e trazer para o povo o que significa, o que o texto quer dizer, como eu vou aplicar na minha vida, visto que a Escritura é inspirada por Deus, é Deus falando. O homem de Deus, o pregador, ele deve explicá-la para que a igreja receba edificação. No entanto, isso não tem sido comum nos púlpitos. Muito pelo contrário, as pessoas abrem um texto e vão embora do texto, não explicam o texto, apenas ficam dando rodeios em cima do texto. No final, ninguém entende, ninguém compreende nada. Portanto, é de suma importância que venhamos a entender o que Paulo está dizendo aqui. Estude para apresentar-te a Deus. Então, o pastor ele tem que estudar teologia, ele tem que gastar tempo durante a semana para estudar o texto bíblico, para que ele possa compreender e explicar para as pessoas. E antes que alguém fale, não devemos então orar, sim, essas coisas estão casadas. Tanto a oração, o homem de Deus ele é fervoroso na oração e ele deve pedir entendimento ao Espírito Santo para que ele possa explicar o texto para a igreja. Junta essas coisas casadas e juntas vão nos trazer um homem preparado, um homem que vai explicar o texto e pelo poder do Espírito Santo as pessoas vão entender, vão compreender e serem edificadas. É obrigação, é um dever, faz parte do currículo, da agenda do pastor, do pregador, estudar, se dedicar, visto que ele foi chamado para isso. Que
Que Deus abençoe a sua vida.